Fala galera, hoje vou fazer duas questões aí, uma sobre número necessário para causar dano e outra sobre número necessário para tratar. Vamos destrinchar isso aí para ver se a gente consegue entender e acertar as questões da prova. Então, vamos fazer primeiro essa questão aqui. Fizeram um estudo usando AINE em pacientes com osteoartrite. Após 12 meses, um grupo deram um AINE clássico e outro um AINE novo. Observou que 10% dos usuários do novo AINE desenvolveriam úlcera gástrica, enquanto 5% do grupo controle, que usava o AINE clássico, apresentaram o mesmo desfecho. Com base nesses dados, qual é o número necessário para causar dano do novo AINE? Bom, gente, a gente viu que esse novo AINE causou mais dano do que o AINE clássico. E ele está pedindo o número necessário para causar dano, ou NNH. Como que a gente calcula isso, pelo amor de Jesus Cristo? É 1 dividido pelo aumento absoluto do risco. Tá? Se a gente fizesse o risco relativo, que é outra coisa que ele não está pedindo aqui, a gente ia fazer o seguinte. 10 dividido por 5, tá? Que é a razão dos riscos do tratado e do controle. Então, ou 0,10, né, dividido por 0,05, que ia dar 2, né, eu acho. Deixa eu ver aqui. 0,10 dividido por 0,05. É isso mesmo, 2. O que significa esse 2? Que o risco relativo de quem usa o AINE novo é 2 vezes maior do que quem usa o AINE clássico de ter úlcera gástrica. Mediante isso aqui, a gente consegue fazer o cálculo do NNH. Tá? Por quê? Porque se fosse menor de 1, significa que, na verdade, o novo tem menos risco do que o clássico. Entendeu? Depois, na próxima questão, eu vou fazer de novo o cálculo e a gente vai ver que vai dar o contrário. Beleza. Então, o número necessário para tratar é o 1 dividido pelo AAR. Como que a gente calcula esse AAR? Que é o aumento absoluto do risco. A gente pega o caso dos tratados e subtrai pelo caso controle. Sempre lembra disso. AAR é o tratado menos controle. O tratado, nesse caso, é um tratado com um novo AINE, que é 10. E o controle é 5, que é do AINE clássico. Isso vai dar um AAR de 5. Ou seja, 0,05. Tá? 5%. Então, o aumento absoluto do risco é de 5%. E aí a gente pega e faz a conta de dividir aqui do NNH, que vai dar 1 dividido para 0,05 é 20. Então a resposta dessa questão é 20. Tá? E de fato era. Ou seja, precisa tratar 20 pacientes com AINE novo para que um tenha úlcera gástrica. Tá? Eu sei que é muito confuso, mas calma que agora a gente vai fazer o outro, que é esse aqui. Tá? Que é esse aqui, que é do número necessário para causar dano, que é o número necessário para tratar, quer dizer. Então vamos lá, essa aqui é da FAMERP, já a outra era da Hicks. A da FAMERP, eles fizeram um estudo vendo o efeito da trombólise em pacientes com supra de ST. E aí eles deram essa tabela para a gente e pediram aqui o número necessário para tratar. Então, quantos pacientes que usam trombólise vão ficar curados e quantos vão morrer. Tipo isso, entendeu? Na verdade, não quer quantos que vão morrer, eles querem quantos que vão viver. Então, eles dão esses dados para a gente. A gente vê que dos tratados que usaram trombólise, 1.300 morreram e do controle 1.700 morreram, que não usaram. Então, teve aí em pacientes, em 13 mil, né, pacientes, teve uma morte aí assim, de 400 pacientes a mais no controle. Tá? E aí ele pede para a gente o número necessário para tratar. Tá? Que é 1 dividido agora não mais pelo AAR, que é o aumento absoluto do risco, mas sim pela redução absoluta do risco. Por que a gente faz o RAR e não o AR? Porque se a gente fizer o risco relativo, só para vocês entenderem, que é o que? Tratado, né, dividido por controle, que a gente tinha falado aqui na última questão. Dos tratados foram 1.300, do controle 1.700. Tá? Tira. Isso aqui vai dar menos de 1, logicamente. Deixa eu ver quanto que vai dar. 0,76. Então, ou seja, o risco relativo está abaixo de 1. Isso significa que ele é mais de proteção do que de risco, certo? Por isso que a gente calcula a redução do risco absoluto, porque ele reduz o risco, ele não aumenta o risco. Tá?
por causa do... E aí você vê com base no risco absoluto. Beleza. Com risco absoluto não, com risco relativo. Beleza. Como calcula o risco absoluto aqui? O redução absoluta do risco. Aí é o contrário. O outro era os tratados menos o controle. Aqui é o controle menos os tratados, né? Então, quando é aumento, a gente sempre pega os tratados menos o controle, porque o tratado está pior. Quando é redução, a gente pega o controle menos o tratado, porque o tratado está melhor, tá? E o controle está pior. Então, o controle aqui deu 1.700 mortes, né? Na verdade, a gente antes tem que calcular, obviamente, em porcentagem, né? É porque no último ele já deu porcentagem para a gente. Aqui a gente tem que botar em porcentagem. Como coloca? Como que sabe o risco do tratado e do controle? É só dividir 1.300, que foram as mortes do tratado, por 13.000, tá? Corta, vai dar 0,10. Enquanto do outro é 1.700 dividido por 13.000. Corta. 17 dividido para 130, deixa eu ver. 17 dividido para 130, 0,13. Então, 10% dos pacientes que trataram vão morrer, 13% dos pacientes que não trataram vão morrer. Então, é 3%, certo? Então, 13, controle, menos 10, dá 3%. Então, a redução absoluta do risco é de 3%. Aí a gente faz 1 dividido para 0,03, que vai dar o valor de 33. Então, precisa tratar 33 pessoas para que uma viva, 33 pessoas com trombose para que uma viva e não morra, certo? O número necessário para tratar. Gente, é isso, certo? Muito chato, muito nojento, mas cai bastante em prova. Então, valeu. Espero que tenham entendido.